Quem são as duas testemunhas mencionadas em Apocalipse, o capítulo 11? Como nós podemos entender os eventos descritos nesse capítulo? É o que nós vamos estudar agora em mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Muito bom ter a sua companhia e podermos estudar juntos a Bíblia. Eu não sei se você acompanha normalmente o programa Escola Bíblica, mas se você está sempre com a gente, privilégio, obrigado por sua companhia. Se você está passando aqui, eu sempre digo, pela primeira vez, fique com a gente aqui neste programa, na TV Novo Tempo. Nós temos a oportunidade de estudarmos as revistas Esperança, que nós produzimos aqui através do nosso departamento de Escola Bíblica, onde nós temos guias de estudo da Bíblia, estilo de vida baseado na Bíblia, educação de filhos. Olha, vale a pena. Por isso quero te convidar a ser um aluno da Escola Bíblica, a juntos estudarmos os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Ligue para a gente agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21 e seja um aluno da Escola Bíblica, não custa nada, é gratuito, porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Escola Bíblica sempre está formando alunos através da Bíblia. Eu quero orar a Deus, nós vamos estudar hoje a lição, eu já ia até esquecendo, como ontem, que agora nós vamos para a lição número 8. Chegamos ao meio aí, a metade do nosso guia, dos nossos estudos. Lição 8, duas testemunhas, mártires. Então, convido você vai entender esta mensagem dentro do que nós estudamos nas últimas semanas, as últimas 2 semanas, o que nós estudamos ontem, que foi aquela pergunta. Na mensagem das trombetas, que será a mensagem, que é uma mensagem que analisa como estará o mundo secular, as pessoas e as suas crenças próxima volta de Jesus, pessoas que rejeitaram a palavra e agora têm filosofias ligadas ao indivíduo, muito mais o que eu penso, o que eu quero, tentando transformar este mundo e desacreditando de que Jesus voltaria e o mundo seria transformado através da sua vinda. E agora, diante desse cenário, o que fazem aqueles que creem no Senhor? E a gente estudou ontem que eles têm uma mensagem para anunciar. A mensagem do tempo do fim, o livrinho que está aberto, que quando eles absorveram esta mensagem foi decepcionante porque não entenderam tudo, e às vezes a gente não entende, mas o Senhor continua acompanhando quando a gente submete, e agora eles devem anunciar esta mensagem que o Senhor vai voltar, até os últimos instantes devem anunciar. Mas hoje nós vamos estudar que experiência eles passaram e que experiência nós passamos muitas vezes quando compartilhamos a mensagem. E também a você que está procurando conhecer a palavra, existe uma mensagem de esperança. Vamos entender isso hoje. Vamos estudar, vamos orar agora para que o Senhor nos dê iluminação. Pai do céu, obrigado porque nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia, temos liberdade. Que ao estudarmos a gente tenha lucidez do Espírito Santo, que a gente entenda, que essa mensagem toque o nosso coração, transforme nossa vida. E eu oro por cada um dos nossos telespectadores agora, que eles se sintam amados por Ti, por nós aqui da TV, por cada pessoa, cada membro de uma igreja adventista que está perto da casa dele, que independentemente da placa da nossa igreja, que a gente busque conhecer ao Senhor e a sua palavra, as suas promessas. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém.
Vamos estudar a Bíblia? Eu mencionei na oração, né? Eu desejo que cada pessoa da nossa comunidade religiosa, que nós fazemos parte, a TV Novo Tempo faz parte da Igreja Adventista, seja aí um veículo, né? Essa pessoa seja um instrumento de amor para compartilhar com você. Todos nós temos nossas limitações, nossos defeitos, nossos erros, mas que você se sinta acolhido, amado em cada igreja adventista. Então, se tem uma igreja aí perto da sua casa, se não, faça contato com a gente, ligue para a gente. É o 0 Operadora 12 21 27 31 21, onde você pode ser um aluno e também, se você quiser saber qual a igreja adventista que está perto da sua casa, lembra? Chega lá e diga, o pastor Gilmar me convidou para vir aqui, eu assisto escola bíblica, o pastor Gilson Brito me convidou, o pastor Felipe Amorim, pastor Leidivan, Rodrigo Silva me convidaram, André Leite me convidou. Então, você, Darleide Alves me convidou para estar aqui, a Darcy me convidou para estar aqui, Gabi Frontini. Aí vou lembrando dos meus colegas aqui, a lista é grande, mas sinta acolhido e amado em cada igreja adventista. Eu gosto de lembrar que nós não estamos fazendo uma concorrência. Não. Nós, como cristãos, não devemos pensar dessa forma. Nós temos uma mensagem para ser compartilhada. É isso, tá bom? Vamos abrir a Bíblia? Vamos estudar? Vamos continuar o nosso tema? Vamos relembrar o que a gente estudou ontem? Lembrando que hoje é a lição número 8, 2 testemunhas mártires. A mensagem do livro em aberto, nós estudamos ontem, de Apocalipse capítulo 10. Deus tem uma mensagem para os últimos dias da história deste mundo. Nem todas as coisas são reveladas, a gente falou ontem, mas aquilo que nós precisamos para a nossa salvação, isto foi revelado. Em algum momento a mensagem foi mal compreendida, causando desapontamento, amargo. Isso aconteceu e isso pode se repetir muitas vezes na nossa vida. A mensagem de salvação deve ser anunciada a todo mundo. E quando esta mensagem for anunciada, então virá o fim. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, o capítulo 24, este é um capítulo que fala a respeito dos sinais do fim. Está lá, Mateus, o capítulo 24 e o verso 14. Para aqueles que normalmente leem a Bíblia, conhecem esse texto e diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Como estarão aqueles que aceitam o Senhor Jesus, que querem fazer a sua vontade? Eles estarão neste período final da história do mundo, compartilhando a mensagem de salvação a todas as pessoas em todos os lugares. Agora, quero continuar o capítulo 11 com você. Que experiência esses que pregam o evangelho terão? É o que a gente vai entender um pouquinho no capítulo 11, eu leio a partir do verso 1. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Esse é um cenário introdutório, no capítulo 11, num ambiente de julgamento, relembrando um cenário que lá no Antigo Testamento é muito claro, Levíticos, o capítulo 16, o cenário do santuário e o dia da expiação. O que era o dia da expiação? Era o dia em que se examinava a vida de cada um, todos iam contritos diante do Senhor. Era o dia mais especial, mais importante para o povo judeu e todos passavam por este momento de reflexão, de entrega e de julgar, de avaliar como é a vida. E todos aqueles que entregavam a vida, que buscavam ao Senhor, que entendiam que a morte do Cordeirinho apontava para o Messias que haveria de vir. Estou falando talvez uma linguagem que para você não seja tão familiar. Quando eles cometiam um pecado, esse cordeirinho era imolado, era sacrificado, representava a libertação. Pela manhã e à tarde, um cordeirinho era sacrificado em nome de todos aqueles
que confessavam os seus pecados e uma vez por ano era o dia da purificação. Era o dia em que eles deveriam se apresentar definitivamente diante do Senhor. E no capítulo 11, a gente começa, lembra bem, João está lá na ilha de Pátimos, ele escreve, ele tem visões daquilo que para aquele povo era familiar. Então, vamos lá, vamos dar exemplo. Foi dado para ele um caniço, é uma planta de caule oco que crescia no Vale do Jordão, adequado para medir. Então, estava dentro do... né? Poderia dizer para a gente, né? Foi dado um bambuzinho reto. Então, seria mais familiar, pelo menos para mim, né? Na minha cultura. Então, reto, era usado para medir. Então, ele estava usando uma linguagem, recebeu essa linguagem e escreveu para aquilo que era familiar para esse povo. E também me foi dito, dispõe-te e mede. A expressão bíblica para medir está ligado a algo que está avaliando, que julga. O santuário de Deus ou o julgamento divino, referência ao dia da expiação. O seu altar e aqueles que adoram. Então, está relembrando. É um momento de julgamento, de avaliação. De quem? A gente vai ver. Lembra bem, essa é uma obra divina da graça na vida humana. Por que essa frase está aqui para a gente refletir? Porque quando a gente pensa em julgamento, eu falei isso no início do programa de ontem, a gente tem dificuldade na nossa cultura de entender que julgamento, justiça estão associados ao amor. Eu já falei isso quando a gente falou de julgamento, quando a gente estudou Daniel. Para a gente, julgamento está muito mais associado à punição, à retribuição. Mas o julgamento divino é uma ação do amor de Deus em prol dos seus filhos. Por quê? Porque Ele oferece a graça. E sabe o que é a graça? É a capacidade que só Ele pode me dar de eu receber perdão dos meus pecados, daquilo que é incompreensível. E entender assim, eu posso olhar para uma pessoa e dizer assim, não tem salvação, mas a graça do Senhor que alcança aquela pessoa, ela tem salvação. Então, não julgue, não condene, não diga não há solução, porque aí eu estou limitando o poder da graça do Senhor. E este momento de julgamento é uma expressão divina da graça. Então o Senhor está dizendo assim, ainda há solução para essas pessoas neste período da história. Então compartilhe esta mensagem. Porque haverá um julgamento. E esse julgamento vai começar com aqueles que se dizem fiéis e cristãos, mas deixa de parte o átrio exterior. O átrio exterior lá, na visão do santuário, era o lugar do templo, né? O lugar onde ficavam os gentios, e não o Messas. Então o julgamento aqui, a avaliação, é para aquele que é do Senhor. Começa com esse. Então, esse que deveria se apresentar no dia da expiação e dizer, Senhor, eu trago minha vida diante de Ti neste momento, confesso os meus pecados. Esta é uma mensagem para mim e para você hoje, para a gente, por exemplo, que se diz um cristão, vamos chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, há alguma coisa em mim que precisa ser transformada? Por favor, transforma. Porque foi Ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Só para relembrar aqui, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1260 dias, é a mesma profecia. E eu coloquei aqui, só para você dar uma olhadinha, eu multiplico 42 meses por 30 dias, são 1260. Este é o período, nós já estudamos quando estudamos Daniel, vamos relembrar agora quando estudamos Apocalipse capítulo 12 mais uma vez. Este é o período de extrema perseguição aos cristãos, de 538 a 1798, quando o poder político-religioso que muda a palavra de Deus, que oprime e persegue cristãos. Ele está falando aqui
da mesma profecia. Então, nesse período, a quem não aceitou o Senhor vai perseguir, vai, colocar no chão aqueles que fazem a vontade do Senhor. Por um determinado período, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem neste período, por 1260 dias, vestidas de pano de saco. A gente tem algumas interpretações para as 2 testemunhas. O darei está dizendo que o Senhor é quem está dando, então ele daria autoridade. Aqui nós temos as 2 testemunhas como a palavra de Deus, que é perseguida, que é retirada da mão das pessoas, mas nós também podemos entender que é o povo de Deus no seu papel real e sacerdotal, vivendo a palavra. Então, são 2 interpretações. Elas se contradizem? Não, elas não se contradizem. Elas apresentam a mesma mensagem. Por quê? A palavra seria perseguida. Em consequência disso, quem vive a palavra será perseguido e morto durante os 1260 dias. A palavra seria transformada. Então, eu posso olhar o Antigo e o Novo Testamento? Posso, é toda a palavra. Mas a palavra é refletida também na vida de cada indivíduo. Entendem? Então, haveria uma perseguição à palavra de Deus, àqueles que professam e vivem a palavra. São estas as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Essa é uma referência a Zacarias capítulo 4, ou seja, a ação de Deus de proteção e de bênção, mesmo em extrema perseguição. Apocalipse capítulo 11, verso 5. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. O Senhor preservaria, o Senhor cuidaria, mesmo que tenha sido um período de extrema perseguição e de morte de muitos cristãos. O Senhor preservaria a sua palavra, o Senhor preservaria aquele que continuaria fiel. Sempre alguém continuaria mostrando a verdade da palavra. E muitos desses se escondiam em cavernas e montanhas, preservando a palavra de Deus, mesmo essa palavra sendo destruída. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias dias em que profetizaram. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Essa é uma referência à ação de Elias, daquilo que o Senhor deu autoridade. Lembra? O Senhor deu autoridade para essas 2 testemunhas. O Senhor preservou a sua palavra e o Senhor preservou sempre alguns que continuaram sendo fiéis, mesmo diante de tanta morte, de tantos mártires que deram o seu sangue, mas o sangue dos mártires fez com que frutificasse e crescesse ainda mais esta mensagem. Então, nós encontramos em Apocalipse, o capítulo 11, uma perseguição à palavra e a perseguição ao povo de Deus. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Quando tiverem concluído o tempo determinado para a sua atividade profética, atividade de pregação, atividade da palavra que se preserva, mas que em determinado momento essa entidade política religiosa se opõe ao povo de Deus. E lembra, a besta que surge do abismo, lá que quando a gente estudou o 6º selo, essa besta que surge do abismo é o poder do inimigo, o poder de Satanás, usando entidades religiosas, e aqui uma entidade religiosa para perseguir e para matar aqueles que são fiéis ao Senhor. E isso vem, a gente estudou na 7ª trombeta, na 5ª e na 6ª trombeta, as filosofias contrárias e a oposição a Deus,
elas são induzidas pelo inimigo de Deus e usam entidades religiosas e governos para que a mensagem da palavra seja esquecida, a crença em Deus seja esquecida. As filosofias agora estão centralizadas no ser humano e diz que vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. A expressão Sodoma e Egito aqui são nações que se opõem à palavra de Deus. E historicamente nós podemos encontrar, por exemplo, a França em determinado momento da história que se opôs claramente contra a mensagem de Deus, mudando os dias da semana, perseguindo, deturpando totalmente e se opondo ao que a palavra dizia, desacreditando e se declarando como nação a descrença total em Deus. Este poder, essa besta que surge, vem para usar, através do inimigo de Deus, entidades religiosas, nações que agora não acreditam mais no Senhor e não acreditam mais na existência de Deus. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas, a palavra que foi esquecida, os cristãos que foram perseguidos por 3 dias e meio. Esse é um período de rejeição à palavra de Deus e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Uma oposição total à mensagem. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Os que habitam sobre a terra celebram a morte e a rejeição da mensagem da palavra, da Bíblia, a rejeição da Bíblia e daqueles que vivem a Bíblia. E a gente viu e a gente vê na história o dia de São Bartolomeu, por exemplo, quando milhares e milhares de cristãos foram mortos. E a mensagem do Senhor, mais uma vez, estava sendo rejeitada. Uma nação que rejeita a própria existência do Senhor. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. A Bíblia volta a ser exaltada. Há reavivamento e interesse à palavra de Deus. E a gente vê isso quando a gente vai para a história. A gente vê que há perseguição, há abandono, há rejeição, mas a gente vê, por exemplo, na história da França, momentos trágicos e terríveis daquilo que eles se transformaram, porque rejeitaram a vontade do Senhor, mas em determinado momento se voltam. E isso contagia o mundo, e agora há um reavivamento, há uma busca do conhecimento da palavra. E começa-se agora a falar a respeito da volta do Senhor Jesus. Começa-se agora a estudar. Há um reavivamento, as missões, a pregação do Evangelho começa a se espalhar pelo mundo. E aí nós vamos ter o que nós estudamos ontem. Em 1844, a gente tem como se o auge desse momento, que se acreditava que Jesus voltaria nesse período, mas aquele foi um momento de desapontamento. E eu queria aplicar isso para você. Por mais que as pessoas rejeitam a mensagem da palavra, por mais que hoje as pessoas desacreditem de que Deus existe, de que Ele é um ser que olha para mim e para você, olha para a nossa família e deseja transformar a nossa vida, por mais que as pessoas façam isso, o Senhor mantém e reaviva a sua palavra e aquele que guarda a palavra. Por isso, quando a gente motiva você, por exemplo, a estudar a Bíblia, a gente crê que é o Espírito Santo usando meios para que a palavra se mantenha viva e a gente compartilhe. A gente não está querendo, forçar você, sufocar a sua vida, não.
a gente quer compartilhar a mensagem de esperança. Não esqueça, peça seu guia, seja um aluno da escola bíblica, compartilhe isso de forma amorosa com todas as pessoas. Não esqueça, a gente tem, por exemplo, aqui eu estou apresentando, né, o tema do Apocalipse. Eu tenho falado nas últimas semanas aqui na Novo Tempo, a volta em 7 dias, a volta ao mundo em 7 dias, que é o nosso estudo para as crianças da turma do Superlupa, entendendo que Deus existe. Então, a gente viu em determinado momento da história uma nação rejeitando a existência de Deus. É só você procurar na história. E aqui nós queremos dizer, o Senhor existe. Compartilhe isso com seus filhos, que o Senhor criou, o Senhor está cuidando desse universo. Liga para a gente agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. Seja um aluno da escola bíblica, peça o guia para o seu filho e vamos juntos estudar a palavra de Deus e manter a palavra viva. A mesma ação que o Senhor teve naquele dia, as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo-lhe: subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Uma linguagem simbólica mostrando a totalidade dos incrédulos endurecidos, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, e eis que sem demora vem o 3º. E aí vem a mensagem da 7ª trombeta, que é o fim e que é a volta do Senhor Jesus. E eu quero perguntar para você, nesse momento, você que está me assistindo, você tem sofrido oposição por fazer a vontade do Senhor? Os adversários podem assolar e perseguir. No entanto, o Evangelho será sempre proclamado. Quando a gente estuda o Apocalipse, a gente entende que, ao longo da história, poderes, através da ação do inimigo de Deus, seriam usados para se oporem à palavra de Deus e àqueles que fazem a vontade. Poderes religiosos, políticos, nações, mas nenhuma oposição vencerá aquele que é fiel ao Senhor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E a minha pergunta para você hoje é: você deseja fazer a vontade do Senhor? Você deseja seguir o que a palavra diz, mesmo que existam oposições, rejeições, abandonos? O Senhor cuidará, preservará. Não esqueça disso. Vamos orar. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Um dia o Senhor preservou a palavra que foi perseguida, que foi anulada, esquecida pelos homens. O Senhor preservou pessoas fiéis a continuarem crendo nessa palavra. Por favor, nos ajude nos momentos de oposição, que a gente confie em Ti e esteja sempre ligado a Ti. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesses momentos. Amanhã começamos o tema 9 do nosso Guia de Estudos. Um abraço, nos encontramos amanhã. Tchau.